Olá, pessoal. Então, nessa sequência de vídeos, né, então vamos começar falando sobre a parte da seção de métodos, né, e especificamente, né, apontando para que serve essa seção, né? Então, basicamente, a proposta dessa seção é, né, apresentar os instrumentos que vão ser utilizados para responder o objetivo, né? Então, um exemplo prático aqui que eu coloquei é: se o teu objetivo, né, constar a avaliação do nível de atividade física, então você deve incluir e detalhar qual foi essa ferramenta utilizada, né, para captar essa informação, né? Então, na literatura existem já várias formas de fazer isso, né, e cada uma delas apresentam vantagens e desvantagens. Então, vou citar um exemplo, né, que é bastante utilizado. Por exemplo, são os questionários, né? Então, o questionário, ele basicamente é, ele é utilizado, por exemplo, para avaliar, né, através de perguntas, né, qual é o nível de atividade física, né, e alguns deles apresentam, por exemplo, né, saber se as pessoas fazem, o quanto elas fazem de atividade física no trabalho, atividade física de lazer, né? Enfim, apresentam subcategorias, né? O questionário ele pode trazer, né? Então, alguns vão possibilitar a identificação de o que a pessoa está fazendo, né? Por exemplo, ela está fazendo atividade física, né, de jardinagem, né? Mas assim, alguns outros questionários podem apresentar simplesmente, bom, a jardinagem é uma atividade leve, então ele contabiliza essa informação somente a partir da intensidade da qual ela é realizada, né? Então, esse seria um exemplo de uma entrevista, né? E pensando em um outro instrumento, né, que poderia também ser utilizado e também avaliar o nível de atividade física, a gente poderia citar, né, os relógios, né, que monitoram o movimento, né, que tem sensores de movimento. Então ali né, obviamente, um tipo de instrumento que ele tem um valor agregado maior, né, ele custa mais caro, né, ele é restrito a um público específico, né, então se você for utilizar um equipamento desse, né, você pode adquirir ele ou você pode considerar aquelas pessoas que já usam esse tipo de equipamento. E aí, né, então isso acaba restringindo as possibilidades, né? Então, amplitude, o número de pessoas que você vai conseguir avaliar, ele está atrelado também ao custo, né, de utilização desse material, né? Então, né, também temos equipamentos ainda mais precisos, né, como o acelerômetro, e aí cada acelerômetro tem um valor médio de aproximadamente R$ 1.000, então quer dizer, a gente encareceu ainda mais, né, o custo, mas falando das vantagens, diferente da entrevista, né, ou do questionário, né, a medida usando acelerômetro, por exemplo, ela é uma medida muito mais precisa, né, então ela consegue contabilizar cada movimento, né, em diferentes eixos, né, então isso faz com que eu consiga ter uma avaliação muito mais real do movimento do sujeito, né, da pesquisa, tá? Então, essa seria uma forma. Então, ao ler o trabalho, né, as pessoas elas precisam estar informadas, né, e com detalhes qual foi o instrumento, a forma com que você avaliou as informações que estão contidas lá no seu trabalho, tá? Além disso, uma outra função, né, de apresentar detalhadamente os instrumentos é que eu consiga gerar reprodutibilidade daquelas informações. Então, como é que eu vou ter certeza, né, que aquela informação, que aquela conclusão ali que está sendo apresentada para um trabalho, ela de fato ela é real. Então, para isso, né, na pesquisa, nós utilizamos a reprodução das informações até que ela atenda, né, um número, uma quantidade específica
né, que valide aquela conclusão. Então, até porque, né, às vezes, existem variações, né, por circunstância, então, né, tanto em relação a tipo de medida, né, então, por exemplo, quando eu citei lá o questionário, ele apresenta até 3 vezes menos, né, representa até 3 vezes menos o que de fato acontece quando medida por uma medida mais direta, com um acelerômetro. Então, você acaba superestimando, né, quando você utiliza o acelerômetro, né, o questionário em relação ao acelerômetro. E também, né, isso possibilita comparações entre os diferentes estudos. Então, às vezes, você encontra lá num determinado estudo que o nível de atividade física de estudantes ele é baixo, né? Aí você vai, ele é alto, né? Aí você vai observar o que os estudantes reportaram. E aí, na sequência, uma nova pesquisa é realizada e ela identifica que o nível de atividade física dos estudantes não é tão alto assim. E aí, nessa diferença, né, quando utilizado instrumentos diferentes, ela pode se justificar por essa razão. Tá? Então, basicamente, essa parte, né, de compreender para que serve, né, essa seção de instrumentos, a gente, né, encerra por aqui.